Após a queda do Império Romano, o Império Bizantino permaneceu forte por mais de 1000 anos. Antiga e poderosa, a corte bizantina logo se tornou conhecida como um labirinto de intrigas, segredos obscuros e conflitos intermináveis. Ninguém estava seguro e ninguém era confiável naquilo que mais parecia um ninho de cobras. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os segredos sórdidos e obscuros do Império Bizantino. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. Uma vez que os bizantinos sempre sentiam que um governante impopular poderia ser substituído, vários imperadores tinham um fim nada agradável. Segundo o astrólogo medieval greco-sírio Teófilo de Edessa, Constantino II faleceu agredido com um balde enquanto descansava em seu banho. O imperador Miguel III perdeu as duas mãos tentando bloquear uma espada. Nicéforo Focas, outro imperador bizantino, foi avisado de uma conspiração e ordenou uma busca no palácio, mas sua esposa havia escondido os homens contratados para o serviço em seu quarto, onde nenhum guarda ousaria revistar. O governante faleceu sendo apunhalado naquela noite. Desses imperadores, somente Leão o Armênio saiu com estilo. Emboscado no dia de Natal por malfeitores disfarçados como monges cantores, ele agarrou uma cruz pesada do altar e lutou contra eles ao redor da Hagia Sophia até que seu braço foi cortado e ele foi derrubado. Menos heróico, os indivíduos jogaram seu corpo em um banheiro. Os bizantinos acreditavam que a desfiguração desqualificava os candidatos ao trono. Como resultado, os imperadores muitas vezes mutilavam seus rivais em vez de eliminá-los de imediato. Cegar era popular, assim como cortar narizes e línguas. Nos anos posteriores, a castração tornou-se a prática mais comum. De alguma forma, para os bizantinos, a mutilação era considerada mais gentil do que eliminá-los. João IV Láscaris viveu por 40 anos depois de ficar cego, mas sem dúvida foi bárbaro. A imperatriz Irene mandou cegar seu próprio filho por se rebelar no quarto onde ela o deu à luz. O jovem pereceu devido aos ferimentos algum tempo depois. No entanto, às vezes era possível voltar da mutilação. Basílio Lecápeno, o filho ilegítimo do imperador Romano I, teve o balango-dango retirado quando menino para evitar que causasse problemas quando crescesse. Com o trono fechado para ele, Basílio tornou-se um poderoso cortesão e governou por meio de uma série de imperadores fantoches. O imperador Justiniano II foi derrubado pela primeira vez em 695 d.C. Os rebeldes cortaram seu nariz e sua língua ao meio antes de exilá-lo para a Crimeia. Implacável, Justiniano escapou para a terra dos czares e começou a planejar um retorno ao poder. Tibério III, o novo imperador, subornou os czares para eliminar seu hóspede, mas Justiniano foi avisado e pessoalmente deu fim à vida dos homens contratados para o serviço antes de fugir para a Bulgária em um barco de pesca. Forjando uma aliança com o Khan búlgaro, Justiniano voltou a Constantinopla e liderou um exército pelos esgotos até a cidade, onde se vingou terrivelmente de seus inimigos. Recuperado o trono, ele governou por mais 6 anos, usando um nariz de ouro e um intérprete para traduzir os gorgolejos de sua língua danificada. A tirania de Justiniano acabou crescendo demais e ele foi derrubado novamente em 711 d.C. Desta vez, seus inimigos o eliminaram e a sua cabeça foi enviada ao general exilado Vardanes, que passou a governar o império com o nome de Filípico. No século IX, o imperador Miguel I foi forçado a renunciar por 3 de seus generais: Leão o Armênio, Miguel o Amoriano e Tomás o Eslavo. Leão acabou se tornando o imperador, mas quando ele se desentendeu com Miguel, os seguidores de Miguel se infiltraram como artistas no Natal e eliminaram Leão.
Tomaso Eslavo levantou-se em revolta contra Miguel, desencadeando um enorme conflito civil que enfraqueceu gravemente o império contra os árabes. Problemas semelhantes surgiram no século X, quando a rebelião de Bardas Focas foi reprimida pelo general Bardas Esclero. Quando o eunuco Basílio Lecápeno conspirou contra Esclero, ele começou sua própria revolta em legítima defesa. Basílio rebateu, libertando Bardas Focas da prisão e colocando-o no comando contra Esclero. Bardas Focas, por sua vez, derrotou Esclero em um único combate e destruiu suas forças. Mas Focas, Escleros e Lecápenos então se uniram contra o jovem Basílio, o destruidor de búlgaros. Eles logo caíram em lutas internas e Basílio garantiu o poder com sucesso. Mais tarde ele se tornou famoso por cegar milhares de prisioneiros e enviá-los de volta à Bulgária, onde o czar Samuel faleceu horrorizado ao ver seus soldados cegos. Os bizantinos há muito consideravam roxo a cor imperial, com apenas membros da família real autorizados a usar certos corantes roxos. Eventualmente, o imperador construiu uma sala especial com paredes feitas de pedra preciosa púrpura porfiro. Os bebês imperiais nascidos nesta sala eram apelidados de porfirogênitos, nascidos na púrpura. Eles eram imensamente prestigiados e não deveriam se casar fora do império, embora Vladimir I de Kiev tenha exigido uma noiva nascida na cor púrpura como preço pela ajuda militar e sua conversão ao cristianismo. O nascido púrpura também atraiu grande lealdade das pessoas comuns. Constantino VII Porfirogênito foi derrubado quando menino, mas seu status de nascido púrpura o protegeu e ele foi autorizado a permanecer como co-imperador por 24 anos. Quando o imperador Basílio II faleceu, os únicos nascidos púrpura restantes em condições de reinar eram as irmãs Zoé e Teodora. Os cidadãos de Constantinopla se revoltaram a cada tentativa de removê-las do poder, e as duas governaram o império até o falecimento de Teodora em 1056. Os eunucos serviram ao Império Bizantino em todas as funções, de cortesãos a sacerdotes e generais. Eles eram vistos como inofensivos porque não tinham filhos para herdar seu status. No entanto, eunuco como João o Orfanotrófio, guardião dos órfãos de Constantinopla, tornou-se famoso por alavancar seus irmãos em altos cargos. O próprio João tornou-se tão poderoso que 2 de seus irmãos tiveram de ser castrados. A castração era ilegal no Império. Como resultado, muitos eunucos foram feitos cativos fora do império quando meninos, e depois tiveram o balango-dango retirado pouco antes de serem trazidos para o outro lado da fronteira. Mas não era incomum que os pais bizantinos empobrecidos capassem seus filhos na esperança de que esses meninos crescessem para garantir posições lucrativas na corte. Várias fontes do período bizantino alegam que os eunucos eram frequentemente usados para satisfazer os desejos de seus senhores porque mantinham sua aparência jovem. Isso foi oficialmente proibido e a Igreja lutou para encontrar uma maneira de pará-lo sem condenar os cativos e o imperador. O problema é ilustrado na obra A Vida de André o Louco, do século X, que basicamente coloca a culpa nos eunucos. Um personagem aponta que, se um cativo não obedece, todos certamente sabem o quanto ele vai sofrer, sendo maltratado e castigado. Mas André insiste que se os cativos não se curvarem às paixões abomináveis de seus senhores, eles são 3 vezes abençoados, pois graças aos tormentos que são mencionados, eles serão contados como mártires. Esses foram alguns dos acontecimentos mais obscuros do Império Bizantino. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história!